paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje eu gostaria de meditar no primeiro milagre que Jesus realizou. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler João capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém. Há um tempo atrás, um líder religioso de uma grande igreja disse que esse milagre não servia para nada, né? Mas aqui nós vemos que esse milagre teve um efeito sobre a fé dos discípulos. Eles começaram a crer que Jesus era o Filho de Deus. João, em seu evangelho, ele registra aproximadamente 7 milagres. Ele diz que se todos os milagres que Jesus operou fossem escritos, não caberiam nos livros, né? Mas ele registrou alguns para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Filho de Deus e, através dessa fé, alcançar a nossa salvação. O mundo não creria, as pessoas não creriam em Jesus se ele não tivesse mostrado a sua face divina. Então ele pegou a água e transformou em vinho. O homem não tem essa capacidade de mudar a substância de algo, de transformar a água em vinho. Então foi um milagre, sim, importante e que tinha um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Irmãos, veja que interessante. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E nessa festa aconteceu um problema, faltava o vinho. O vinho tinha acabado. E o Senhor foi lá e transformou a água em vinho. Em primeiro lugar, nem todo mundo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Nem todo mundo sabia que ele era Deus e ao mesmo tempo homem. Maria, sua mãe, sabia. Então Maria, quando foram até ela para que ela resolvesse o problema, ela indicou quem poderia resolver, que é Jesus. Jesus não queria ainda manifestar a sua face divina, mas ele o fez, a pedido de sua mãe. E ele transformou a água em vinho. Irmão, se você sabe que Jesus é Deus, vá até ele, indique ele às pessoas, como fez Maria. Nós conhecemos a face de Deus. O apóstolo João diz que o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Jesus, ele é a manifestação perfeita de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. No Evangelho de João, quando Jesus falava que ia morrer, Filipe pediu: mostra-me o Pai, é o que me basta. E Jesus falou que quem vê a ele vê o Pai. Ele é a perfeita manifestação de Deus. Ele é a maior manifestação de Deus aos homens. Quem conhece Jesus pode conhecer a Deus. Quem conhece Jesus chega até Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos chegar até Deus através de Jesus Cristo. Meu querido irmão, convide Jesus para estar presente na sua vida. Esses noivos foram felizes em trazer Jesus para a festa de casamento,
porque o problema veio e Jesus resolveu. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Irmãos, não existe como nós passarmos pela vida sem enfrentarmos problemas, né? Na vida, nós vamos ter aflição. Jesus disse isso: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós vamos passar por problemas aqui nessa terra. A gente se casa, a gente pensa que a nossa vida vai ser cheia de alegria, só felicidade, vai ser como um conto de fadas, mas muitas coisas acontecem, às vezes acontecem, né, nos desentendimentos, às vezes acontece desemprego, doença, enfermidade, e nós precisamos vencer esses problemas da vida. E o Senhor Jesus, se Ele estiver convidado para participar da sua vida, Ele vai te ajudar, Ele vai resolver os problemas, amém? Então vai casar, traga Jesus para o seu casamento, vai namorar, traga Jesus para o seu namoro, vai trabalhar, traga Jesus para o seu trabalho. Uma vez eu vi um pastor dizendo que tinha uns irmãos que entrava no serviço atrasado por uma porta que ninguém percebia, saía mais cedo. E ele disse: olha, irmãos, vocês estão fazendo isso não é correto, né? O Senhor Jesus não pode participar disso, porque Ele não participa de coisas erradas. Uma vez eu ouvi o testemunho de um pastor famoso, e ele disse que quando ele conheceu a esposa dele, né, que era namorada na época, ele pretendia namorar na época, ele estava com ela dentro do carro, e ele sentiu vontade de orar. E ele falou para ela assim: vamos orar. Mas antes de falar isso para ela, ele pensou: poxa, mas o que essa moça vai pensar de mim, né? Vai pensar que eu sou um fanático, estou saindo para namorar e vou orar. Mas ele falou: não, eu vou orar. E depois, conversando com a esposa, ela disse: olha, o que me fez te amar, uma das coisas que me fez te amar foi ver que você era um homem temente a Deus. Qual o problema de se orar antes de sair com a namorada? A pessoa às vezes não ora antes de sair com a namorada, porque às vezes vai cometer pecado, né, irmãos? Agora, a pessoa que vive em santidade, o Senhor Jesus pode estar presente na vida dela, amém? Então, que o Senhor esteja presente em todos os momentos da sua vida. Tudo que você for fazer, faça uma oração, busque a Deus para que os problemas sejam resolvidos. Se você hoje tem um problema, se acabou o vinho, né? O que o Senhor faz é melhor. Você vê aqui nesse milagre que o vinho feito pelo ser humano era de pior qualidade. O vinho feito pelo Senhor é melhor. Então tudo que Deus faz é melhor. Um tempo atrás estava aparecendo dente de ouro nas pessoas, né? E Deus, irmãos, Ele faz o que é melhor. Deus faz o dente natural. Dente de ouro protético faz. Deus faz o que o homem não faz. Então o vinho que o Senhor fez é melhor. Deixa Jesus agir na sua vida. Deixa Ele fazer o seu trabalho, que vai ser melhor do que o seu. Às vezes a gente quer entrar na frente de Deus, a gente quer resolver o problema. Lembre-se de Abraão, irmãos. Deus prometeu um filho para ele com a sua esposa, e ele foi ter um filho com a escrava, só trouxe problema para ele, irmão. Depois ele teve que mandar aquele filho embora. Houve briga entre a sua esposa e Agar, né, sua serva. Então, irmãos, não entre na frente de Deus. O que Deus prometeu, Ele vai fazer no tempo dele, na hora dele, no tempo certo. Jesus fez muitos milagres quando esteve aqui na terra, e Ele pode fazer hoje também, porque o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você está precisando de um milagre, nós vamos orar agora. Senhor Deus, nós cremos que o Seu Filho pode todas as coisas. Ele realizou muitos milagres aqui na terra, Pai. Ajuda o Teu povo, tem misericórdia daqueles que estão passando um problema no casamento, um problema na família. Nós lançamos sobre Ti as nossas ansiedades. Vem cuidar de nós, Pai. Vem fazer o que nós não podemos fazer. Nós esperamos, Pai, por Ti, porque o vinho do Senhor é melhor. Continua abençoando o Teu povo, livrando do mal. É o que eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, um grande abraço, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja.